Olá, seja muito bem-vindo ao Med Talks, a sua pílula diária de informação para uma vida mais saudável. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, a gente traz conteúdos novos para ajudar e incentivar essa busca por mais bem-estar. E hoje, o nosso papo vai ser sobre um tema super importante. A gente vai tentar desvendar as complexas mudanças na alimentação aqui no Brasil. Então, o nosso roteiro de hoje está bem completo. Primeiro, a gente vai entender como o prato do brasileiro mudou tanto. Depois, vamos mergulhar no que são os famosos alimentos ultraprocessados. Na sequência, a gente aborda a crise de segurança alimentar, um verdadeiro paradoxo, né? E aí, vamos entender os sistemas alimentares que movem tudo isso e, para fechar, pensar juntos em caminhos para uma nutrição melhor. Vamos começar então. O nosso ponto de partida é uma constatação, uma mudança bem drástica. Na verdade, o prato do brasileiro nas últimas décadas se transformou de uma maneira impressionante. E claro, essa transformação trouxe consequências bem diretas para a saúde de todo mundo. Pensa só, aquele prato tradicional, sabe? Arroz, feijão, uma proteína, uma saladinha, uma fruta de sobremesa. Era a base da comida caseira, né? Pois é, esse cenário deu lugar a um modelo totalmente novo. Hoje, o que manda é a conveniência, a praticidade. E isso abriu as portas para um consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados, que acabaram mudando completamente o cenário da nossa nutrição. E olha, essa mudança toda não saiu de graça, não. O resultado direto, o que a gente está colhendo dessa transformação, é uma verdadeira crise de saúde pública. E ela afeta milhões de pessoas no Brasil, de todas as idades, sem exceção. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, os números do relatório Covitel de 2022 são bem alarmantes. Dá uma olhada. A obesidade já atinge 9% dos mais jovens. E o cenário, infelizmente, piora com a idade. Mais de 60% da população com mais de 60 anos já está com sobrepeso ou obesidade. É um sinal muito claro de que alguma coisa precisa ser feita, né? Bom, se essa mudança na dieta está gerando toda essa crise de saúde, a gente precisa apontar um dos principais responsáveis, né? E muito se fala dos alimentos ultraprocessados. Mas afinal de contas, o que são eles? O que define esses produtos? Olha, a definição é até que bem clara. Um alimento ultraprocessado é basicamente uma formulação industrial. Ele foi tão modificado que perdeu quase tudo do alimento original. Pensa num suco em pó de abacaxi, que de abacaxi tem muito pouco, né? Ou num salgadinho de milho, que nem de longe lembra um milho. São produtos que, vamos ser sinceros, seria impossível fazer na cozinha de casa. E tem uma citação da doutora Aline Martins Carvalho, que é nutricionista e doutora em saúde pública, que é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Ela diz que esses alimentos são projetados para serem irresistíveis, quase viciantes. A indústria coloca mais açúcar, mais sal, mais gordura, justamente para estimular um consumo exagerado que vai muito além do que a gente realmente precisa. Que há uma dica prática para identificar um ultraprocessado? É bem simples. Olha a lista de ingredientes. Um pão caseiro, por exemplo, leva o quê? Farinha, água, sal, uns 3, 4 ingredientes. Agora, pega um pão de forma do supermercado. A lista pode passar de 20 ingredientes, e com nomes que a gente nem reconhece, como estabilizantes, conservantes, coisas que definitivamente a gente não tem na despensa de casa. Aí está a grande diferença. E aqui que a nossa conversa fica ainda mais complexa, porque ao mesmo tempo que a gente está lidando com as doenças do excesso, como a obesidade, milhões e milhões de pessoas enfrentam o oposto, a escassez. É o que a gente chama de crise da insegurança alimentar. E esse dado que a gente vai ver agora é realmente chocante. Precisa de um tempo para absorver. Metade dos lares no Brasil enfrenta algum tipo de insegurança alimentar. Isso quer dizer que para 50% das famílias, ter acesso regular a uma comida de qualidade não é uma certeza, é uma luta diária. E dentro desse cenário, o número mais grave é este aqui: 33 milhões de pessoas. Esse é o número de gente vivendo em insegurança alimentar severa. E isso tem um nome bem claro e duro: é fome. Para a gente entender um pouco melhor, é importante saber que a insegurança alimentar tem níveis. Começa no nível leve, que é quando a qualidade da comida já fica comprometida por falta de dinheiro. Depois vem a moderada, quando a quantidade de comida para os adultos da casa já começa a diminuir. E por fim a grave, que é o que a gente acabou de ver, quando a falta de comida atinge todo mundo na casa, inclusive as crianças. Certo, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como é possível ter excesso de um lado e tanta falta do outro ao mesmo tempo? Para entender esse paradoxo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma coisa bem maior:
os sistemas alimentares. O que é um sistema alimentar? Bom, tenta pensar nele como a jornada invisível da nossa comida. Não é só o que está ali no prato, é todo o caminho que o alimento percorre, desde a semente plantada, passando pelo transporte, pelas prateleiras do mercado, até chegar na nossa cozinha. É uma rede enorme que conecta desde o pequeno produtor lá do interior até as grandes indústrias globais. E um prato simples de comida brasileira, o nosso famoso PF, ilustra isso perfeitamente. Pensa comigo. O arroz pode ter vindo lá das grandes plantações do sul. O feijão, viajado lá do nordeste. A carne, do centro-oeste. A salada, quem sabe, veio de uma horta aqui pertinho. E a batata frita? Pode muito bem ser um produto ultraprocessado que veio lá dos Estados Unidos. Olha só que loucura. No mesmo prato, a gente tem sistemas locais e globais convivendo. Ok, o cenário é bem complexo, a gente já entendeu. Mas não adianta só entender o problema, né? A gente precisa agir. Então, agora, vamos explorar juntos alguns caminhos para essa mudança, tanto no nosso dia a dia quanto em um nível mais coletivo. E aqui a gente chega no grande dilema da vida moderna, não é verdade? Imagina a cena. Uma mãe, um pai, chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. Uma lasanha congelada fica pronta em minutos. Já preparar uma refeição do zero leva 1 hora, talvez mais. Como é que a gente resolve isso? A solução, claro, não é simples, mas ela com certeza passa por repensar a nossa rotina e principalmente a nossa relação com a cozinha. Mas calma, a resposta não precisa ser passar horas na cozinha todos os dias. Existem estratégias bem práticas. Por exemplo, fazer aquelas refeições de uma panela só, sabe, que economizam tempo e sujam menos louça. Outra ideia é cozinhar em maior quantidade e reaproveitar as sobras no dia seguinte. E uma coisa fundamental, envolver a família toda no preparo. Transformar o ato de cozinhar num momento de união, dividindo as tarefas. E esse envolvimento faz toda a diferença. Tem uma história ótima sobre isso, de uma criança que dizia que não gostava de abobrinha de jeito nenhum. Um dia, ela ajudou a fazer um bolo e a tarefa dela era ralar a abobrinha. O resultado, ela amou o bolo. O simples fato de participar, de ralar a abobrinha, mudou tudo. Essa conexão direta com o alimento é capaz de transformar o paladar, a percepção, é muito poderoso. Mas, claro, as mudanças individuais sozinhas não dão conta de tudo. A gente precisa de ações maiores, sistêmicas. É fundamental apoiar políticas como o Bolsa Família, que ajudam a garantir a renda para comprar comida. Fortalecer programas como o de alimentação escolar, o PNAE, que aliás é um exemplo para o mundo todo, e também investir em coisas como cozinhas comunitárias, feiras de produtores, são passos essenciais para garantir que todo mundo tenha acesso a uma alimentação de verdade. E para a gente ir fechando, fica aqui uma reflexão, um convite para pensar. Qual é a sua conexão com a comida, com aquilo que te nutre todos os dias? A gente para pensar de onde ela vem, quem produziu, como ela faz a gente se sentir. Talvez resgatar essa consciência seja o verdadeiro primeiro passo para uma grande mudança. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui no MedTalks. A gente espera que tenha sido um conteúdo esclarecedor. E lembre-se, a jornada por uma vida mais saudável é contínua. E ela segue lá no nosso blog em med.com.br. Ah, e você também pode encontrar a gente no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPAS. SPAS se escreve, olha só, SPAS. É a nossa plataforma de benefícios. Foi um prazer enorme compartilhar esse tempo e essas ideias. Um grande abraço e até a próxima!